2, 3 e valendo! Gravando a nossa aula 13, nosso curso preparatório para concursos públicos. Morfologia e sintaxe, mas hoje entrando na parte textual da coisa, né? Vamos falar sobre os mecanismos coesivos, trazendo aqui coesão e coerência. Tão presente nos concursos que exigem não somente a questão da parte objetiva, mas concursos que exigem produção textual, certo? Então já é uma aula completa para quem vai fazer concurso, de repente, que exige produção escrita. Então vamos conceituar, então. O que são os mecanismos coesivos que os concursos tanto cobram atualmente? Pois bem, começando pela coesão, que é ali a cabeça. A coesão textual nada mais é do que a ligação entre as partes que compõem o texto. Ligação. Coesão é a ligação entre as partes que compõem o texto. Quando a gente fala de partes, o que estão inclusas? As palavras, as expressões, as frases, os parágrafos, tudo que compõe o texto diz respeito às partes dele. Então, a coesão é essa ligação entre essas partes por meio de quê? De determinados elementos linguísticos. É com a coesão que o texto fica mais fácil de ler e de compreender. Então, quem produz um bom texto tem por trás ali o quê? Uma intenção comunicativa, um propósito comunicativo, que inclusive é um dos tópicos do edital. Eu acho que é 1.1, se eu não me engano, propósito comunicativo, que eu pretendo falar dele ainda hoje, se não der meia-noite. Então, observe. Quem produz um texto tem uma intenção, né? Tem um propósito por trás. Só que a principal intenção de quem produz um texto oral ou escrito é fazer-se compreender. Então, para que o texto esteja ali minimamente compreensível, é necessário que as suas partes estejam interligadas. Ou seja, é necessário que exista coesão textual. É necessário que exista a ligação entre as partes que compõem um texto. Se o texto está ligado entre si, se as partes estão ligadas, eu tenho um texto coeso. Olha só um exemplo aqui de texto coeso. Último recurso, Clarice Lispector. Vamos ao texto. Quando fazemos tudo para que nos amem e não conseguimos, resta-nos um último recurso. Não fazer mais nada. Por isso, digo, quando não obtivermos o amor, o afeto ou a ternura que havíamos solicitado, melhor será desistirmos e procurar mais adiante os sentimentos que chegaram. Não fazer não fazer esforços inúteis, pois o amor nasce ou não espontaneamente, mas nunca por força de imposição. Às vezes, é inútil esforçar-se demais, nada se consegue. Outras vezes, nada damos e o amor se rende aos nossos pés. Os sentimentos são sempre uma surpresa. Nunca foram uma caridade mendigada, uma compaixão ou um favor concedido. Quase nunca foram uma caridade, quase sempre amamos a quem nos ama mal e desprezamos quem melhor nos quer. Assim, repito, quando tivermos feito tudo para conseguir um amor e falhado, resta-nos um só caminho, o de nada mais fazer. Observe. Observe que essas partes que eu destaquei aí, que estão de azul, são exatamente as partes que tornam o meu texto não, quem dera, o texto de Clarice, coeso. São as partes que ligam as demais partes do texto. Imagina, então, ler esse mesmo texto sem esses elementos,
coesivos. Ler esse mesmo texto sem esses elementos. Como ficaria esse texto se esses elementos que eu destaquei aqui não se fizessem presentes? Vamos tentar lê-lo, então, sem os mecanismos de coesão. Último recurso. Fazemos tudo. Nos amem. Não conseguimos. Resta-nos um. Não fazer mais nada. Digo, quando não obtivermos o amor, o afeto, a ternura, havíamos solicitado, melhor será desistirmos e procurar mais adiante sentimentos que nos negaram. Não fazer esforços inúteis. O amor nasce. Não, espontaneamente. Nunca por força de imposição. É inútil esforçar-se demais. Nada se consegue. Nada damos e o amor se rende a nossos pés. Os sentimentos são sempre uma surpresa. Nunca foram uma caridade mendigada. Uma compaixão ou um fator concedido. Quase nunca foram uma caridade mendigada, uma compaixão, um fator concedido. Quase sempre amamos a quem nos ama mal e desprezamos melhor nos quer. Repito, quando tivermos feito tudo, conseguir um amor e falhado, resta-nos só caminho. O de mais nada fazer. Observe como ficou aí exatamente esse texto sem as partes, ou as expressões, ou as palavras, conjunções, advérbios, locuções conjuntivas, que tornam o texto uma unidade, que torna o texto coeso. Ficaria sem sentido, tá certo? Por isso a importância da coesão. Por isso a importância de não só saber identificar elementos coesivos dentro de um texto, quanto saber utilizá-los quando formos produzi-los. Certo? E o que seria, pois, a coerência? Beleza. Se a coesão é a ligação entre as partes que compõem o texto, a coerência é a relação semântica. E eu tenho falado aqui exaustivamente. Todas as vezes em que falarmos de semântica, tem que vir à mente de vocês sentido ou significado. Semântica é isso, o sentido do texto, é o significado das palavras. Então, coerência é a relação semântica, é a relação de sentido que se estabelece entre as partes do texto, criando uma unidade significativa, uma unidade de sentido. A coerência, ela está ligada ao entendimento. A coerência está ligada à possibilidade de interpretação daquilo que se ouve ou se lê. Então, simplificando, enquanto a coesão está para os elementos conectores de ideias, a coerência está para a harmonia interna do texto. Ou seja, a coesão é a ligação e a coerência é o sentido do texto. É o que torna o texto harmonioso. É o que dá ao texto uma progressão lógica. Grosso modo, se um texto tem sentido lógico, frisa isso aí. Se um texto tem sentido lógico, ele tem coerência. Acabou. Se um texto tem lógica, tem coerência. Ah, professor, como é que eu vou saber se um texto tem coerência? Tem lógica? Tem. Acabou. Tem coerência. Ah, então, a coerência é, grosso modo, a lógica do texto. Só isso. A coesão é a ligação entre as partes do texto, através dos elementos conectores, né? Preposições, conjunções, interjeições, advérbios, expressões, locuções prepositivas, enfim. E a coesão, e a coerência, perdão, é o sentido desse texto. É o sentido lógico. Só que tem um detalhe, ó. O texto, ele pode ser coeso, ele pode ter coesão, mas pode não ter coerência. Ou seja, ele pode ser coeso e incoerente. Assim como o contrário também é verdadeiro. Ele pode ser incoerente, perdão, ele pode ser incoeso, mas coerente. Só que para ele ser perfeito, ele tem que ter coerência e coesão. Se o texto tiver só um dos dois,
só coesão sem coerência, ou só coerência sem coesão, vai ficar, vamos dizer assim, aleijado. Vai ficar aleijado, não vai ter aquela unidade textual propriamente dita e completa. Olha só, todas as vezes que chove faz muito calor, e isso faz com que sintamos muito frio. Todavia, basta ligarmos a TV para que fiquemos totalmente despenteados, pois os raios solares servem para nos deixar mais branquinhos. Eu vou até reler. Todas as vezes que chove faz muito calor, e isso faz com que sintamos frio. Como assim? Faz calor e faz com que nós sintamos frio. Não estou entendendo, professor. Vou continuar o texto. Basta ligarmos a TV para que fiquemos totalmente despenteados. O que tem a ver ligar a TV e ficar despenteado? Tudo bem, vou continuar a leitura. Os raios solares, eles servem para nos deixar mais branquinhos. Caramba! Claramente, esse texto não tem lógica. Esse texto não tem sentido. Portanto, esse texto não tem coerência. Ele tem até coesão. Ele tem até alguns elementos coesivos. Todas as vezes, essa expressão aqui eu posso contar. E isso, todavia, ou seja, tem elementos para ou para que, e por aí vai. Pois, tudo isso são elementos que unem as partes do texto. Então, é um texto que tem a ligação entre as partes. É um texto que tem coerência, perdão, que tem coesão. Mas ele não tem coerência. Porque não tem sentido. A igreja é aqui ao lado. Aí tá tendo uma missa, um negócio ali, tá mesmo no meu ouvido. Me desconcentra esse negócio. Meu Deus do céu. Mas fazer o quê? Vamos lá. No segundo exemplo, eu tenho o seguinte. O aluno estava doente. Ponto. Não foi à aula. Ponto. Sua mãe justificou. Ponto. O professor pôs falta no garoto. Ponto. A minha pergunta para vocês é: esse texto 2, o aluno estava doente, não foi à aula, sua mãe justificou, o professor pôs falta no garoto. Esse texto 2 tem sentido? Podem falar aí no chat, ou então, estou olhando aqui para o chat agora, ou então abrir o microfone e se expressar. Tem sentido? Não. Não tem sentido essa parte? O 2, o 1 não, o 2. O aluno estava doente. Não foi à aula. Sua mãe justificou. O professor pôs falta no garoto. Sim, tem sentido. O 2 tem sentido, sim. Eu não tinha observado, não prestei atenção direito. Está coerente. Everton acabou de escrever aí. Está coerente, porque tem sentido. Agora, as frases, ele está truncado. As frases estão, os períodos estão cortados. As orações estão finalizadas sem que haja entre elas uma ligação. Então, é um exemplo de texto que tem coerência, porque tem sentido, mas não tem coesão, porque as partes não estão conectadas. Vamos lá. Eu tenho 2 exemplos. O exemplo 1 de um texto que tem coesão, mas não tem coerência, e o texto 2 tem coerência, mas não tem coesão. O aluno estava doente, por isso não foi à aula. Todavia, eu posso fazer isso. Por isso não foi à aula. Todavia, sua mãe justificou. Porém, o professor pôs falta no garoto. Agora eu tenho um texto coeso, porque eu coloquei ali os elementos, os mecanismos coesivos entre as orações, e eu tenho um texto coerente, porque já tinha sentido, continuou com sentido. Tá certo? Coerência, sentido. Coesão é a ligação entre as partes do texto. Tranquilo até aqui? Vamos entrar agora, qualquer dúvida, só perguntar. Vamos entrar agora na parte detalhada da coisa.
os tipos de coesão, né? Os mecanismos de coesão, os mecanismos coesivos, lá do edital do concurso. Começando, então, pela coesão referencial. Nós já entendemos que a coesão é a ligação, é a responsável pela ligação entre as partes que compõem o texto. O que seria, então, a coesão referencial? Vamos lá. Começando com essa informação. Exceto a interjeição, fora a interjeição, tirando a interjeição, excluindo a interjeição, as demais classes gramaticais colaboram para a construção de um texto coeso. Então, nós temos 10 classes gramaticais clássicas. A coesão, a interjeição, não. As outras 9, todas podem colaborar, a depender da construção para um texto coeso. Então, a coesão referencial, ela ocorre quando usamos as classes gramaticais, exceto a interjeição, repito, para recuperar termos, certos termos dentro do texto. Coesão referencial. Eu vou usar classes gramaticais para recuperar termos dentro do texto. Quando vocês estiverem grifando uma questão, eu queria mais tempo para falar sobre isso, eu queria mais tempo para falar sobre como interpretar, né, questões e tal. Para esse concurso agora não vai ter como, porque está em cima, mas para os concursos vindouros, quem continuar o curso vai ter aí essas aulas. Chegou no concurso, está com a prova na sua frente, pá. Vou ler o texto. Gente, não precisa sublinhar todo. Vou sublinhar aqui o que é importante, grifar o texto, tudo, não. O ideal, para que isso seja mais prático, é você grifar palavras-chave. Olha só. Coesão referencial, classes gramaticais, recuperar termos, texto. Acabou. Não tinha para que eu grifar isso aqui tudo, a coesão, tal, até aqui. Não precisava. Tanto é que eu não fiz. Eu grifei apenas as palavrinhas importantes. Você ganha tempo com isso. Você direciona o foco para o que é importante. Tá certo? Pega a visão aí. Então, a coesão referencial é isso. É você observar as classes gramaticais que são utilizadas dentro do texto para recuperar certos termos. O objetivo, por que serve essa tal de coesão referencial? É evitar as repetições. Evitar que o texto torne-se demasiadamente enfadonho, cansativo. E permita, assim, que o texto seja mais dinâmico. Tá certo? Então, observe. Se eu digo assim, ó, Everton não viajou para Campo Grande. Everton estava doente. Everton colocou um atestado. Olha só, eu tenho a repetição de Everton em 3 situações. E fica cansativo. Everton não viajou para Campo Grande. Everton estava doente. Everton pôs o atestado. Eu posso muito bem usar mecanismos coesivos para evitar essa repetição enfadonha. Everton não foi para Campo Grande, pois ele estava doente. O professor, o supracitado professor, que é Everton, do qual me refiro, pôs atestado. Acabou-se. Peguei Everton, depois coloquei ele, depois coloquei professor. Ele, um pronome, né, pessoal, no caso reto, né? E depois coloquei o substantivo professor. Acabou. Eu evitei a repetição. Everton, Everton, Everton. Usei Everton uma vez e as demais eu repeti. Não. Eu coloquei elementos que retomassem, ou que retomaram o nome Everton, evitando, então, a repetição desnecessária. Tá certo? Então, coesão referencial é isso. Só tem um detalhe, ó. Tecnicamente falando, um elemento coesivo ele pode ser o seguinte: ele pode fazer
ou pode ter como referente um termo anterior ou um termo posterior, tá certo? Aí eu tenho dois tipos de coesão diferentes. Se o elemento tem como referente, como base, um termo anterior, nós dizemos que temos um caso de anáfora, coesão anafórica, ou valor anafórico. O que seria, pois, um mecanismo de coesão chamado coesão anafórica? É quando um elemento retoma um termo anterior, retoma um termo que já foi citado no texto, como é o caso dos exemplos que eu dei com o professor Everton. Quando eu usei as palavras ele e professor para retomar Everton, eu fiz uso da coesão anafórica, ou seja, anáfora, termo que retoma um outro termo que já apareceu no texto. Beleza? Só que eu posso também notar que o elemento ele pode ter como referente algo que ainda vai ser dito. Portanto, quando eu tenho algo que ainda vai ser dito, nós temos uma coesão referencial catafórica ou de valor catafórico. Então, lembre-se disso. Anafórico, quando o termo retoma o que já foi citado. Catafórico é quando prepara para um termo que vai vir posteriormente. Tá certo? Ficou claro isso? Anáfora. Professor, mas na hora eu vou confundir anáfora com catáfora, anterior com posterior. Pega a visão, pega a visão. Olha, para você não confundir, você pode usar esse macete, ó. Anafórico. Esse an, você faz associação com o an de anterior. Acabou. Morreu Maria Preá. Se você consegue lembrar do anafórico, consequentemente, o outro é o catafórico. Facilitou a vida. A gente tem que pegar certos atalhos, certos atalhos mesmo, para encurtar o caminho. Você tem que aprender uma coisa. Quando a gente está estudando, nós temos que facilitar o processo de estudar. Que muitas vezes é cansativo, é chato, muitas vezes o é. Mas a gente tem que usar essas gambiarras aí, fazer associações. Muita gente usa mnemônico para memorizar, e é bacana demais o mnemônico. Tá certo? É uma forma de memorização de conteúdo. Eu venho dizendo isso há 21 anos. Ninguém aprende aquilo que não memoriza. Então, o segredo é memorizar. Memorizou, acabou-se. Tá certo? Então, vamos lá. Repetindo para a gente dar continuidade. Quando eu tenho uma coesão que retoma um termo já dito, eu tenho uma coesão referencial de valor anafórico. Professor, eu entendi que coesão é a ligação, mas por que referencial? Pois bem, referencial é porque tem um referente. Tem alguém, tem algo como referência. Tranquilo? É referencial por isso. Tem algo ali no texto como referente. Então, quando um elemento tem como referente, tem como referência um termo anteriormente citado, eu tenho uma situação de valor anafórico, ou eu tenho a coesão anafórica, que pode aparecer assim na sua prova. Certo? Ou pode aparecer assim, ó, anáfora. É a mesma coisa de anafórico. Catáfora é a mesma coisa de catafórico. Certo? Eu tô vendo aqui que tem anáfora, mas eu nunca vi isso, não. Eu vi até que você falou lá, mas tinha anafórico, não tinha anáfora, não. É a mesma coisa. Catafórico é a mesma coisa de catáfora. Tá certo? Tranquilão? Então, observe. A coesão referencial, ela trata de termos que substituem uns aos outros. Grosso modo, a coesão referencial trata de termos que substituem uns aos outros. Agora é a hora de datar a goela. E o dia foi puxar.
O bom da aula online é que você não precisa estar gritando, pedindo silêncio. Oh, maravilha! Olha só. Jesus Cristo, após a sua morte, continuou sendo alvo de ataques. Alguns céticos até hoje duvidam da existência do Salvador e dos milagres a ele atribuídos. A minha pergunta é: nesse exemplo, eu tenho anáfora ou catáfora? Eu tenho um termo de valor anafórico. Salvador é um termo de valor anafórico ou de valor catafórico? E aí, meus jovens? Respondam. Por favor, me ajudem. Salvador é anáfora ou catáfora? Catáforo. Tâmara disse que é catáfora. Alguém mais falou, eu não reconheci quem foi. Foi Wagner? Foi, catáforo. Catáfora? Sim. Tâmara e Wagner acham que é catáfora. Todos concordam ou alguém discorda aí? Salvador. Salvador é um termo de valor catafórico ou anafórico? Olha só. Salvador retoma Jesus Cristo ou prepara para algo que vai vir na frente, posteriormente? Essa é a grande sacada. Salvador retoma Jesus ou prepara para algo que vai ser dito posteriormente no texto? Retoma um termo anterior ou prepara para o que vai vir futuramente? O Salvador é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então ele está retomando o anterior. Se retoma o anterior, é anafórico. Catafórico. Se retoma o anterior, é anafórico, de anáfora. Retomou quem? O termo anterior. Quando retoma o termo anterior, valor anafórico. Eu confundi o nome, LC. É anafórico. É só fazer essa associação. Anterior, anafórico. Quem fala aná, a gente fala an. A gente nasaliza isso aí. Ninguém vai dizer é anafórico. A gente diz anafórico. Enfim. Livremente sai esse an. Apesar de ser anafórico. A gente diz anafórico. Então, você vai usar essa parte da linguagem, né, desse an, para fazer associações. Se retoma um termo anterior, a gente diz que tem valor anafórico ou anafórico. Aí, a questão do an é só para fazer associação, tá certo? Não errem mais, não confundam mais. É muito simples, a primeira parte. Coesão referencial nada mais é do que eu ter ali classes gramaticais, 9 das 10, a única que não faz isso é a interjeição, até porque ela é analisada extra frase, é uma característica da interjeição, ela não faz parte da análise sintática da frase, tá certo? Então, além dela, exceto ela, as demais podem colaborar para que o texto seja coeso. Nesse caso, eu tenho a coesão referencial, que é quando a gente pega as 9 classes gramaticais e, de alguma forma, tenta ali usar para recuperar termos dentro do texto. Tá certo? Aí nós temos o seguinte. Quando eu tenho um referente, que é um termo que já foi citado, que é um termo anterior, eu digo que eu tenho valor anafórico. Referência a algo anteriormente citado, como é o caso aqui de Jesus. Para evitar, Jesus, após sua morte, continuou sendo alvo de ataques. Alguns céticos, até hoje, duvidam da existência de Jesus Cristo. Para evitar a repetição, a palavra o substantivo. No caso aqui seria um adjetivo, né? Caracterizando Jesus.
adjetivo Salvador foi utilizado para retomar Jesus Cristo, anteriormente citado. Por isso eu digo que Salvador é um termo de valor anafórico. Tá certo? Ficou claro isso aí? Tranquilo? Deu para sacar a diferença entre o que é anáfora e o que é catáfora? Show de bola. Sigamos. LC, Oi. LC, dê aí um exemplo do Dou valor agora. catafórico. O catafórico. O professor LC disse isto. 2 pontos. Vocês vão arrebentar no concurso. Esses 2 pontos, depois do que vem aí, arrebentar no concurso, eu tenho aí. Quando eu disse isto, eu preparei para algo que viria na frente, não para algo anteriormente citado. Quando eu usei isto, eu preparei o terreno para algo que eu iria falar. Vocês vão arrebentar no concurso. O isto está sendo utilizado como valor catafórico, que prepara para algo que vai vir posteriormente. Tranquilão? Tranquilão, claro como o Facinho, dia. facinho, facinho, facinho. Sigamos, pois. Outro tipo de coesão. Nós estávamos falando da referencial. Essa daqui é a sequencial. Isso aqui vai estar na sua prova do concurso domingo, viu? Quando cair lá, você vai dizer, bem que LC diz. Coesão está aqui. Pode esperar. Pode esperar. Alguns vão dizer, ainda bem que eu assisti. Vão dizer, ainda bem que eu vi aquela aula. Outros vão dizer, meu Deus, era para eu ter, além de visto, revisado. Mas vão lembrar, de toda forma, porque vai estar lá. Vocês vão lembrar de mim. Coesão sequencial. Ocorre quando? Quando se usam, olha só, conjunções, locuções conjuntivas. Professor, tudo bem. Conjunções eu lembro que são as palavras que ligam as orações. Mas o que são locuções conjuntivas? São expressões que exercem função de conjunção. Por exemplo, tal qual, em virtude de, exceto se, esse tipo de coisa. Tem a mesma função da conjunção, tá certo? Preposições, locuções prepositivas, que é o mesmo caso. As locuções, elas são expressões que exercem função das palavras a que se refere. Por exemplo, eu digo assim, ó, o que é uma locução conjuntiva? É uma expressão que exerce função de conjunção. O que é uma locução prepositiva? São expressões que exercem função de preposição, tá certo? O que é uma locução adverbial? Ou, perdão, uma locução verbal? Exerce função de verbo. Por aí vai. Uma locução substantiva? Exerce função de substantivo. Segue o baile. Então, conjunções, locuções conjuntivas, preposições, locuções prepositivas ou pronomes relativos, que normalmente conectam as orações dentro do texto, dando sequência à leitura. A grande sacada está aqui. Por isso que é sequencial. Ela contribui para que exista uma sequência, uma continuidade, uma progressão. E aí eu fiz questão de destacar as locuções, as conjunções, as preposições e o pronome relativo. Olha só, eu me esforcei muito e fiz grande investimento na minha carreira inicial, mas outra conjunção. Esperava, perdão, nada saiu, perdão, aqui faltou a como, nada saiu como eu esperava, ou como deveria ser. Porque, afinal, esse ano não era meu destino. Por isso,
decidi fazer faculdade, a qual me fez muito feliz. Finalmente encontrei minha vocação para obter sucesso profissional. Em virtude disso, posso dizer que estou realmente realizado. Esses termos utilizados, essas conjunções, essas locuções conjuntivas, esse pronome relativo, essa preposição, destacados aí, azul e depois riscados de vermelho por mim agora, tornam ou dão ao texto uma sequência. Portanto, quando vocês virem esse tipo de coisa, eu vou chamar assim, num texto lá na prova de vocês, não hesitem. Coesão sequencial. E a característica da coesão sequencial é que não são todas ou quase todas as classes, tal qual nós vimos lá na coesão referencial, que a única classe que não entra é a interjeição. Aqui existem classes específicas. Isso tem que ser frisado. Na coesão sequencial, existem classes específicas. Conjunções, locuções conjuntivas, preposições, locuções prepositivas, pronomes relativos. Essas são as classes que dão essa ideia de dar sequência à leitura do texto, dar sequência à produção, para que haja sequência posteriormente na leitura, atribuindo ali, entre elas, aquela relação de sentido. Observe que, ao deixar o texto coeso, consequentemente, vai deixar o texto coerente, vai dar sentido. Tá certo? Coesão. Aí nesse texto, você já colocou ele como exemplo, porque ele está usando todas essas conjunções Isso, nesse tá texto. tudo aí dentro. Show. E fiz questão de destacar, para ficar mais. Por exemplo, eu poderia ter colocado só de preto aqui, tudo de uma cor só, e depois destacado na aula, mas quando eu apagasse, quando eu mandasse o PDF, não ia estar destacadozinho assim. De repente poderia haver alguma confusão. Ah, eu vi que ele destacou lá, mas eu não lembro. Já fiz questão de deixar de azul para ficar diferente para quando vocês forem revisar depois aí. Show. Já está no grau. Coesão recorrencial. Tem até essa, professor? Pois é. Tem. Referencial, sequencial e recorrencial. Quando é que essa bendita aparece? Simples. Quando você quer usar ali uma repetição ou uma reiteração. Para quê? Para enfatizar, para destacar uma informação no texto. Acabou. Não vão se preocupar, não. Quando você usa a coesão recorrencial, ela é utilizada para dar ênfase, para reiterar. Tá certo? Algo que você quer destacar no texto. Olha lá na prática. Eu tenho aí o paralelismo sintático, que é a repetição. O que é paralelismo, pessoal? É a repetição da mesma estrutura sintática. Tá certo? A paráfrase, que é o quê? É a repetição de conteúdo semântico semelhante, no caso, introduzido pelas expressões, ou seja, isto é, quer dizer. Olha só. Tem coisa, eu vou docer a garganta, viu? Já tá seco. Uma em cada 7 pessoas no mundo vai para a cama com fome. Observe que eu destaquei a palavra fome aqui. Deixei só ela mais escurinha aqui, negrito. Na maioria, mulheres e crianças. Quem disse isso? Quem disse isso foi a diretora de representação da PAN, em Genebra, na Suíça. Lauren Lenz. A fome mata anualmente mais pessoas que o vírus que transmite a AIDS, a malária e a tuberculose. Olha só, por que eu tenho uma coesão enfática? Porque ela
enfatizou, ela usou a palavra fome aqui não como uma repetição pobre, não porque ela não poderia usar outra palavra, não porque ela não poderia usar aqui da coesão referencial e usar um termo para não repetir fome. Ela repetiu fome propositalmente. Para quê? Para enfatizar. Tá entendendo? Ela poderia dizer até assim, ó, essa situação, mas se ela fizesse isso, ela estaria usando uma coesão referencial. Situação retomando fome. Referencial anafórica. Mas ela não queria. A Lauren, ela queria enfatizar. Por isso que ela usou a palavra fome mais uma vez. Repetiu, não por pobreza vocabular, não por pobreza coesiva. Pelo contrário, para fazer ênfase, para dar ênfase. Ela usou uma coesão referencial, não, uma coesão recorrencial enfática. Ela queria enfatizar. Tá certo? Aí eu tenho outro exemplo aí destacadinho, bem bonitinho. Bom mesmo é passar no Enem. Legal. Entrar na faculdade, coisa boa, rapaz, e ser feliz. Aqui eu tenho a repetição de termos sintáticos semelhantes. Eu tenho a repetição aqui de alguma forma, complementos, né, desse verbo é. O que é bom? O bom é passar no Enem. O bom é entrar na faculdade. O bom é ser feliz. Eu tenho a repetição de termos sintáticos semelhantes. O que eu tenho aqui? Eu tenho um paralelismo sintático. Portanto, é um tipo de coesão recorrencial. E eu tenho também, para finalizar essa parte, a paráfrase. O que é? Nesse caso, é a repetição, só que introduzida ali pela conjunção ou seja, pela expressão, perdão, ou seja, isto é, quer dizer. Isso para quê? Para dar ênfase, para reiterar. Olha só, ele não compareceu à prova, ou seja, vou explicar. Perdeu a chance. Ele não compareceu à prova. Isto é, perdeu a chance. Ele não compareceu à prova. Quer dizer, perdeu a chance. Certo? Aí eu tenho uma coesão recorrencial através de coesão enfática, paralelismo sintático e paráfrase. Tá certo? Fatores de coerência. A coesão acabou. Agora entrando na parte da coerência. A pergunta é, antes de eu dar continuidade na parte de coerência. Tranquila a coesão, posso seguir? Posso dar continuidade? Por mim, pode. Daqui? Beleza, show de bola. Vamos prosseguir. Coerência. Fatores de coerência. Fatores que tornam o texto coerente. Para que um texto tenha harmonia de sentido, nós falamos já agora há pouco, que coerência é o quê? Sentido. Para que um texto tenha harmonia de sentido em suas partes, ou entre as suas partes, e, portanto, tenha coerência, é preciso que nele haja textualidade. Aí, algumas gramáticas trazem os elementos de textualidade, que são coesão e coerência, que puxam lá o trem, mas além de coesão e coerência, também é fator de textualidade a questão da intertextualidade, a situacionalidade, a aceitabilidade. Todos esses são fatores chamados de fatores de textualidade.
certo? Então, vamos lá. Um dos fatores para que o texto tenha coerência, ou um dos fatores de coerência, é a manutenção do tema. É a manutenção temática. Observe. Suponha que um parágrafo esteja falando sobre educação brasileira. Olha só o parágrafo. O investimento na educação brasileira precisa ser levado a sério, pois há jovens mentes brilhantes apenas esperando ser lapidadas a fim de produzir arte e novas tecnologias em benefício de toda a sociedade. Esse é o parágrafo. Para eu manter a temática, faria sentido eu continuar o parágrafo assim? Continuar o texto assim? Por isso o governo continuará desenvolvendo projetos relativos ao esporte. Afinal, nosso país vem sendo considerado um dos grandes polos esportivos. Faria sentido? Eu estou falando de educação, de mentes que precisam ser lapidadas para que possam produzir aí arte, tecnologia e o escambau. Aí eu entro no próximo período, no próximo parágrafo, falando de investimento em esporte. Cadê a coerência? Nenhuma. Não tem mais coerência. Né? Ou seja, não houve a manutenção, o mantimento do tema. Fugiu do tema. Então, não tem coerência aí. E um dos fatores é a manutenção do tema. Outro fator, conhecimento de mundo. Produzir um texto e analisar um texto é preciso que o candidato que está ali para produzir ou para analisar, ele tenha conhecimento enciclopédico, claro, muita leitura, muita bagagem, mas também que ele tenha conhecimento de mundo. Suponha que um parágrafo esteja falando sobre os oceanos. Quase 3/4 da superfície terrestre são cobertos pelos oceanos. Faria sentido dar continuidade ao texto assim? Dentre eles, o maior de todos, o Pacífico, banha grande parte do território brasileiro. Hein? Como assim? O Oceano Pacífico banha o território brasileiro? Esse negócio está certo? Aí me falta conhecimento de mundo e conhecimento geográfico. Outra situação, outro fator, é uma situação de comunicação. Observe, isso é legal. Aliás, todos os são, isso aqui é interessante. Suponha que uma carta de demissão seja redigida à área de departamento pessoal da seguinte maneira. Prezado empregador. Olha só. Na boa. O cara vai estar sendo pedindo demissão e ele escreve desse jeito. É um documento, né, formal, só que ele escreve assim, ó. Prezado empregador. Tranquilo. Na boa. Como assim, na boa? Vamos lá. Nunca gostei de trabalhar nesse lugar horrível, que paga mal, que nos causa estresse e o escambau. Por isso estou metendo o pé. Quero que me paguem tudo certinho, senão vou meter a empresa no pau. Fui! Que a situação é uma situação formal, né? É um documento que está sendo redigido para o setor, departamento pessoal, setor de RH lá da empresa, e o cara me escreve dessa forma, não é uma boa ideia. A situação comunicativa desse momento requer o uso da linguagem formal. E não escambau, metendo o pé, botar no pau, na boa. Misturar linguagem culta com linguagem informal. Então, a situação de comunicação, nesse contexto, não permite isso. Continuando. A coerência narrativa. Tem até essa, professor? Tem. Existe coerência narrativa quando um texto narrativo apresenta harmonia e logicidade entre as partes que o compõem. Olha só, como seria incoerente? Como seria a incoerência narrativa nesse texto?
Assim que Manuela chegou à estação de trem, deu-se conta de que havia esquecido o objeto mais importante da vida até então, a foto do seu amor. Por isso, pegou o trem e partiu. Oxê, como assim? Ela chega à estação do trem, percebe que esqueceu algo importantíssimo e vai embora? Não tem coerência? Como seria, então, coerente? Olha só. Assim que Manuela chegou à estação de trem, deu-se conta de que havia esquecido o objeto mais importante da sua vida até então. Que? A foto do seu amor. Foi embora? Não. Por isso, retornou à sua casa, fazendo em seguida o trajeto de volta para pegar o trem. Aí sim, aí tem coerência narrativa. Aí está uma sequência lógica. Se ela esqueceu a foto, algo que era importantíssimo para ela, o mais lógico possível é que ela voltasse, ainda arriscando perder o trem, mas que ela voltasse para tentar pegar essa foto, porque de repente sem a foto ela não saberia viver. Estou aqui estou devaneando, fazendo suposições. Mas aí está a coerência narrativa. E o que seria então a coerência argumentativa? Existe coerência argumentativa quando um texto dissertativo apresenta harmonia e logicidade entre as partes que o compõem, normalmente entre argumento e tese. Olha só, incoerentemente estaria assim: doença que mais mata no país e que costuma ser associada a pacientes idosos, o AVC, beleza, também atinge jovens. Por isso, aqueles quem? Olha só, aqueles quem? Pacientes idosos. Aqui eu pego o embalo para dar um exemplo de coesão referencial anafórica. Voltei lá para a coesão. Aqueles retomando idosos, tá certo? Legal aí? Aqueles precisam investir nos exercícios físicos e na boa alimentação. Mas estes, não. Pego aqui, abro um adendo para falar mais uma vez da coesão referencial. Estes refere-se a jovens, aqueles a idosos. Dois exemplos. Dentro de um exemplo de coerência, dois exemplos de coesão referencial anafórica. Sigamos. Olha só. A incoerência está aí. Ora, se a doença está matando jovens e idosos, não faz sentido que apenas os idosos cuidem da alimentação e se exercitem. Como seria, então, o texto coerente? Assim, ó, doença que mata mais no país e costuma ser associada a pacientes idosos, o acidente vascular cerebral, AVC, também atinge jovens. Beleza. Informação dada. Vamos lá. Por isso, ambos, jovens e adultos, ambos os grupos precisam investir em exercícios físicos e na boa alimentação. Aqui eu tenho um texto de fato coerente, eu tenho uma coerência argumentativa. Aqui sim, até então, no exemplo anterior não existia isso, né? Existia uma incoerência. Coerência figurativa. Quando um texto normalmente narrativo descritivo, professor, o que é um texto narrativo descritivo? É um texto predominantemente narrativo, mas que ao longo da sua estrutura há partes descritivas. Pode ser a descrição de um ambiente, a descrição de uma personagem, enfim. Então, a coerência figurativa acontece quando? Num texto, normalmente, desse exemplo que eu dei, narrativo descritivo, apresenta harmonia e logicidade entre as partes que o compõem. Ou seja, o assunto tratado e as figuras usadas para ilustrá-lo. Como seria um texto dessa perspectiva, só que incoerente? Seria assim: todo o velório foi profundamente triste, pois Laurentino era uma pessoa notável e assaz virtuosa. Pessoas contavam piadas, bebiam, comiam, dançavam, davam gargalhadas ou gargalhavam e se beijavam, como se o mundo
estivesse acabando. O morto foi ignorado por completo. Como assim? Como é que o ambiente era triste e o pessoal cantava, bebia, dançava, gargalhava? Então, tem coerência nisso? Não tem. Como seria, pois, a coerência disso? Todo o velório foi profundamente triste, pois Laurentino era uma pessoa notável e assaz virtuosa. Não havia piadas, nada se bebia, nada se comia, não havia dança, só choro. Os beijos eram de condolências. O mundo havia acabado ali, pois o morto era o centro de todas as atenções. Agora sim, eu tenho um texto coerente, eu tenho um texto que tem lógica, coerência temporal e coerência de registro. A temporal ocorre quando um texto normalmente dissertativo ou pode ser narrativo também apresenta harmonia e logicidade temporal entre as partes do texto. Existe o que a gente chama de sequência temporal dentro de uma perspectiva temporal, tá certo? Esse evento, depois desse evento, o evento seguinte, depois desse evento, o próximo evento, dentro de uma perspectiva lógica e temporal. E uma coerência de registro. O que é isso? Aí é de acordo com o nível de linguagem, tá certo? Registro aqui mais formal ou menos formal. Aqui eu vou entrar na questão de formal e informal. Quando você vira falar em registro, tá certo? Ou estilo, mais formal e menos formal. Aí depende da situação também comunicativa. Quando um texto apresenta apenas um registro, quando há mais de um registro no mesmo texto, normalmente o formal e o informal, ocorre uma incoerência. Traduzindo, o texto ele tem que ter um registro. Ou o indivíduo, se for falado, um texto falado, oral, ele pode optar pelo informal e falar e produzir o seu texto ali, a sua fala, totalmente informal, né, do português coloquial. Ou, se for um texto que exija a produção escrita, como aquela carta lá para a empresa, né, de demissão, aí o cara vai optar por uma linguagem, por um registro formal, pelo português padrão, pela norma culta, tá certo? Então, é aí onde mora a questão. Ou optar pelo formal, do começo ao fim, ou pelo informal, do começo ao fim. O que não pode é estar misturando o registro formal com o registro informal. Tá certo? Incoerência. Cada descoberta científica é uma pequena história de aventura. Nas publicações científicas, o relato dessas paradas está encoberto. Paradas. Está encoberto por uma porrada de termos técnicos, descrição de métodos e um cuidado paranoico com a precisão da linguagem. O resultado é que o sabor da aventura se perde em um texto difícil para Dedéu. Observe que aqui eu tenho o registro formal, mas lá pelo meio eu tenho parada, eu tenho Dedéu, eu tenho porrada, ou seja, termos da linguagem informal. Misturou aí, não há coerência. Não há coerência de registro. E o cachorro começou a passar para a aula. Como teria, então, um texto coerente? Cada descoberta científica é uma pequena história de aventura. Nas publicações científicas, os relatos dessas aventuras estão encobertos por uma infinidade de termos técnicos, em vez de porrada, uma infinidade. Descrição de métodos e um cuidado paranoico com precisão da linguagem. O resultado é que o sabor da aventura se perde em um texto quase incompreensível, em vez de difícil para Dedéu. Tá certo? Então, observe. Aqui, a coerência porque optou-se por usar um só registro, o registro formal da nossa língua portuguesa. E o que seria, então, a continuidade textual? Grosso modo, é a
progressão textual. Todo texto coerente, ele precisa apresentar uma sequência, uma progressão textual, tá certo? Uma ideia vindo após a outra. Não pode haver repetição de ideias. A não ser, claro, lá na coesão recorrencial por um motivo enfático. A não ser por esse motivo, evita-se a repetição de ideias, porque o texto vai ficar pobre se isso for feito. 2 exemplos aqui, um com o texto sem progressão e outro com progressão. Sem progressão. A água potável sempre foi um recurso finito. Mesmo sendo um recurso renovável pelo ciclo natural, suas reservas não são ilimitadas. Dizer que ela nunca vai acabar é um disparate, pois um dia isso poderá acontecer. Afinal, a água que usamos para a sobrevivência, higiene, alimentação, pode ter um fim. Não tem progressão aí. Mas agora um texto com progressão. Olha só. A água potável sempre foi um recurso finito. Aí tudo bem. Mesmo sendo um recurso renovável, pelo ciclo natural, suas reservas hoje estão comprometidas por causa de algumas ações humanas. Por exemplo, a indústria consome cerca de 24% da água do planeta, além de poluir lagos e rios, causando também perda da biodiversidade. Precisamos entender sua importância para que, simultaneamente, não tenhamos o mesmo fim. Observe que agora eu tenho uma progressão textual, eu tenho uma sequência de ideias sem repetir a ideia anterior, sempre trazendo uma informação nova, sempre acrescentando algo à ideia anterior, sempre acrescentando informações à ideia anterior. É isso que dá progressão ou continuidade textual ao texto que se produz. Certo? Fatores de coerência são isso. Coesão, coerência. Mecanismos coesivos foram encerrados com sucesso.